seja o x, desculpe, eu só preciso disso aqui. F é diferenciável no interior de I1, com f' de x positivo, qualquer que seja o x pertencente ao interior do I1. E F é diferenciável aonde? No interior do I2, com f' de x negativo, qualquer que seja o x pertencente ao interior do I2, então o P é ponto de máximo estrito da função f, aonde? Em I. Por quê? Porque se ela é contínua em I, ela é contínua no intervalo I1. E sendo diferenciável no interior de I1 com a derivada positiva, qualquer que seja x no interior de I1, no I1 ela é estritamente crescente. Sendo ela, tá? Porque no I1 ela vai ser contínua. No I2, sendo ela contínua em I, ela é contínua no I2, porque o I2 está dentro de I. E já que ela é diferenciável no interior de I2 com a derivada negativa, qualquer que seja x no interior de I2, no I2 ela é estritamente decrescente. Então, a direita de P, pegando tudo até o P à direita, ela é estritamente crescente, do P em diante ela é estritamente decrescente. Então, qual é a conclusão? O P vai ser ponto de máximo estrito. E se é um ponto de máximo da função no intervalo I com P no interior de I, é o ponto de máximo da função no interior de I, que é o intervalo aberto. Aí o P vai ser ponto de máximo local. A mesma coisa vale para o mínimo. Por isso é que se chama teste da derivada primeira para... Alguns livros chamam de teste da derivada primeira para extremos locais. Eu não chamo assim. Eu chamo de teste da derivada primeira para encontrar ponto de máximo e ponto de mínimo de uma função, ou ponto de mínimo de uma função no intervalo. Porque o que eu vou ter é isso aqui. Está aqui o intervalo. Tá? Está aqui o intervalo. Que pode ser aberto ou fechado, não sei. Tá? Aqui está na reta. Está aqui o intervalo. Tá? Aqui o intervalo. Está aqui o P no interior do intervalo. E a hipótese é que a F é contínua em I. E no interior desse primeiro intervalo, a derivada é o quê? Positiva. Derivada positiva no interior da primeira banda, dessa banda aqui. Isso aqui é o sinal da derivada primeira. E a derivada negativa no interior dessa banda. Isso usando o fato de que ela é contínua em I, tá? Ela precisa ser contínua em I. Aí se ela é diferenciável no interior dessa banda e no interior dessa, e no interior dessa banda a derivada é positiva, enquanto a derivada no interior dessa banda é negativa, qual é a conclusão? O P é ponto de máximo da função f no intervalo I, porque aqui ela está crescendo, estritamente aqui ela está decrescendo. Por isso é que você, quando pega aqui, ó, qual foi o sinal? Qual foi o sinal da derivada que eu obtive para este exemplo? Para este exemplo, olha aqui, ó. Para este exemplo, preste bem atenção, que eu vou concluir. Para este exemplo está aqui o menos 2, está aqui o 2. Aí quando eu estudei o sinal da derivada, como foi que ficou? O sinal da derivada, como foi que ficou? Aqui a derivada é positiva, aqui a derivada é 0, aqui a derivada é negativa. Então pronto. Se você considerar um intervalo menos infinito, se você pegar um intervalo menos infinito 2, nesse intervalo
O menos 2 é ponto de máximo da função. Por isso que eu disse, você tem que conseguir a maior informação possível. Qual é a maior informação possível conseguida aqui? É que o menos 2 é ponto de máximo da função f nesse intervalo. Por quê? Porque até o menos 2 ela é estritamente, e do menos 2 até o 2 ela é estritamente decrescente. Ela é estritamente crescente até o menos 2 e estritamente decrescente do menos 2 a 2. Então, o menos 2 é ponto de máximo da função f nesse intervalo. Aí agora você vai olhar o outro intervalo. Qual é o intervalo? Qual é? Menos 2 mais infinito. Aqui a derivada é 0, enquanto aqui a derivada é positiva. Então, do menos 2 ao 2, ela é estritamente decrescente. Do 2 a mais infinito, ela é estritamente crescente. Portanto, nesse intervalo, o 2 é ponto de mínimo da função f. E aí, ele vai ser o menos 2 é ponto de máximo local e o 2 é ponto de mínimo local. Entendido? Porque serão pontos de extremo da função em intervalos abertos. Tá? Vamos esboçar o gráfico de uma outra função agora. Vocês entenderam? Por isso que eu chamo de teste da derivada primeira para extremo de uma função em um intervalo. Tá? Ó, pegue a função, seja então eu vou ser mais rápido, tá? Nas conclusões, tá bom? Seja f a função dada por f de x igual a 1 sobre x2 menos 1. Tá? Bem, vamos lá, vamos às informações. Quem é o domínio da f? Quem é? Quem é o domínio da f? F é uma função racional. Quem é o domínio da f? É o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de 1 e x é diferente de menos 1. Concordam? Tá olhando o tempo aí, não tá? X é diferente de 1 e x é diferente de menos 1. A f é diferenciável, claro, é uma função racional, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio. A f é diferenciável e vamos ver quem é a derivada da f em x. Quem é? É menos derivada de 1 sobre x2 menos 1. É menos derivada de x2 menos 1, 2x. Desculpa, dividido por quem? x2 menos 1 ao quadrado. Concordam comigo? Tá certo? Isso para todo x, qualquer que seja x, pertencente ao domínio da função f. Então, se você estudar o sinal da derivada, quem é que comanda o sinal da derivada? É o menos 2x. Já que x2 menos 1 ao quadrado é sempre positivo. Positivo para todo x no domínio da f. É positivo para todo x real. Em particular, é positivo para todo x no domínio da f. Tá? Então, você observa o seguinte, ó. Se você pegar como é que fica, olha aqui, ó. Como é que fica o sinal da derivada. Vamos colocar aqui o sinal da derivada. O sinal da derivada é o sinal
de menos 2x. Que menos 2, 2? Não foi que esse menos 2, 2? É menos 1. Olha. Menos 1. Tá? O sinal da derivada é o sinal de menos 2x. Onde isso é positivo, a derivada é positiva. Onde é negativo, a derivada é negativa. Então vamos ver, menos 2x. Se o x é negativo, menos 2x é positivo. Então a derivada aqui ela é positiva. A derivada no menos 1 não existe. Por quê? Porque a função não existe no menos 1. Menos 1 está fora do domínio. Tá certo? Aí você tem um zero aqui. Se x é negativo, menos 2x é positivo. A derivada no zero é zero. Aqui a derivada vai ser negativa, porque se o x é positivo, menos 2x é negativo. Aqui a derivada não existe. E aqui a derivada é negativa. X positivo, derivada negativa. Entenderam que a derivada é isso aqui. É menos 2x sobre x2 menos 1. Entendido aí? Entendido? Então daí sai o seguinte. Observe, ó. Daí você tem várias conclusões. Quais são? Zero. Primeiro, zero é o ponto crítico. O ponto crítico, artigo definido porque só tem o zero como ponto crítico dessa função. Ah, menos 1 e 1 não tem derivada. Só que menos 1 e 1 não são pontos críticos. Porque um ponto é ponto crítico de uma função quando ele pertence ao domínio da função e nele a função não é diferenciável ou é diferenciável com derivada nula. Mas, repita, a definição de ponto crítico requer que o ponto pertença ao domínio. Menos 1 e 1 pertence ao domínio? Não, então eles não são pontos críticos. Ponto crítico é um ponto no domínio da função, no qual a função não é diferenciável ou ela é diferenciável com derivada nula. Portanto, para este exemplo aqui, zero é o ponto crítico de f. Tá certo? Zero é o ponto crítico de f. Vamos às demais conclusões. Ó, eu já vou. Quais são os intervalos que eu tenho a considerar? Quais são os intervalos? Primeiro intervalo. Menos infinito, menos 1. Nesse intervalo, a função é contínua. Nesse intervalo, vamos, de novo. Nesse intervalo, a função é contínua. No seu interior, que é ele mesmo, a função é diferenciável e a derivada é positiva. Então, nesse intervalo, a função é estritamente crescente. Pelo teste da derivada primeira para crescimento. F é o quê? Estritamente crescente. Aonde? Nesse intervalo. Agora vamos pegar o intervalo menos 1 aberto. Não posso pegar fechado porque não está no domínio. Nesse intervalo, a função é contínua. No seu interior, que é ele próprio, a função é diferenciável. E a derivada, não dá para ser nele. Então tem que pegar qual é o intervalo? É o intervalo menos 1, 0 fechado. Nesse intervalo, a função é contínua. No seu interior, que é esse intervalo aqui, a derivada ela é diferenciável e a derivada é positiva. Então, qual é a conclusão? A f é estritamente crescente. Crescente aonde? No intervalo menos 1, 0, fechado. Entendido? Agora vamos pegar o outro intervalo, que é o intervalo 0 fechado, 1 aberto.
Nesse intervalo, ela é contínua. No seu interior, ela é diferenciável. E no seu interior, a derivada é negativa. Então, qual é a conclusão? A f é estritamente o quê? Decrescente. Aonde? No intervalo. Que é o intervalo 0, 1 fechado. E agora vamos pegar o outro intervalo. Qual é o intervalo? 1 mais infinito. Nesse intervalo ela é contínua. No seu interior, que é ele próprio, ela é diferenciável e a derivada é negativa. Então, qual é a conclusão? A f é estritamente decrescente no intervalo. A proposição é uma função f, um intervalo i. Se f é contínua em i, diferenciável no interior de i, e no interior de i a derivada é positiva, então a função é estritamente crescente em i. Tá? Além disso, eu preciso, para esboçar o gráfico, aqui eu determinei onde a função é crescente, onde ela é decrescente, estritamente. Mas, além disso, eu preciso saber o comportamento da função nos limites do domínio. Nos limites do domínio. Ou seja, eu preciso saber o limite de f de x com x tendendo a menos infinito, que eu sei que é 0, e eu sei que é 0 por valores negativos. Por quê? Porque se o x, eu sei que é 0 por valores, por valores positivos. Por que eu sei que é 0 por valores positivos? Porque se o x está tendendo a mais infinito, isto é, se o x é negativo, com certeza o x é menor que menos 1. E para x menor do que menos 1, x2 menos 1 é positivo, a função é positiva. Então, se ela está tendendo a 0, está tendendo a 0 por valores positivos. Tá? É bem fácil você estudar o sinal dessa função. O sinal da função, ó, sinal da f, ó, você pegar, se você está interessado, vou colocar aqui o sinal da f, tá? O sinal da função f, não é da derivada. Menos 1, 1, e o sinal da f. Sinal da f. O valor, apanhe para mim, por favor. O valor f de x. Obrigado. O valor f de x. O sinal de f de x, no menos 1 e 1, a função não existe. Aqui o f de x é positivo, porque x2 menos 1 é positivo. Aqui ela é negativa e aqui ela é positiva. Então, se está tendendo a 0 no menos infinito, está tendendo a 0 por valores positivos. Limite de f de x com x tendendo a menos infinito, a mais infinito, também é 0 por valores positivos. Como eu disse, eu preciso saber o comportamento da função nos limites do seu domínio. Menos 1 é limite do seu domínio. E quem é que dá o comportamento? Vamos lá. Quem é o limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela esquerda? Vamos pegar x tendendo a menos 1 pela esquerda. X tendendo a menos 1 pela esquerda, a função ela é positiva. Ela é positiva. Menos 1 pela esquerda. Mas quando o x tende a menos 1 pela esquerda, isso aqui tende a quê? Tende a 0. Né? Mas tende a 0 por valores positivos. Ó, o x2 menos 1, o x2 menos 1 tende a 0. Então a função tende a infinito. Que infinito? Mais infinito. Porque o denominador tende a 0, então isso vai a infinito. Mas que infinito? Mais infinito, que é positivo. Entendido? Limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela direita. A função, o denominador vai a 0
Isso aqui explode, vai a infinito, mas vai aqui infinito? Menos infinito. Porque a função, ó, à direita do menos 1, ela é negativa. Então, se ela está tendendo a infinito, é menos infinito. Qual é? Entendido? Outra.